o seu cliente chega no consultório e diz para você que o resultado nunca vem, que as coisas estão travadas para ele, que ele não consegue andar para frente, que parece, né, que ele tem a sensação que ele dá 2 passos para frente e dá 3, 4 passos para trás. Como ajudar esse cliente a perceber o que de fato está acontecendo com ele quando ele sente que o resultado não está vindo, o movimento que ele espera da vida não está acontecendo e parece que está tudo estagnado. Hoje nós vamos falar mais sobre isso, eu vou te dar algumas dicas de como você pode olhar para essas questões junto com o cliente. Lembrando que cada caso é um caso e que aqui eu vou pontuar algumas orientações iniciais para que você, junto com o cliente, comece a dar os primeiros passos na direção daquilo que vai ajudá-lo. Mas é lógico que a gente precisa olhar para a história dele, precisa compreender o que ele necessita, o que é a busca dele naquele momento, o que trouxe ele para essa realidade. Enfim, ter um olhar personalizado para cada cliente que chega até nós. Eu sempre tive essa postura e eu sempre gosto de ensinar isso, porque não dá pra gente tratar o nosso cliente como muitos outros profissionais tratam, que é olhar e catalogar. Tem tal problema, a solução é tal. Não existe isso, gente. No nosso mundo, e cada vez mais, o mundo vai exigir que nós tenhamos esse olhar mais personalizado, mais cuidadoso e que a gente consiga, de fato, orientar a pessoa para aquilo que ela precisa para o momento dela, para aquilo que faz sentido para a vida dela naquele instante ali, beleza? Então vem comigo pra gente bater um papo aqui sobre como eu conduziria e como eu conduzi muitas vezes pessoas que chegavam até o consultório e que tinham essa reclamação, essa queixa, né? Kátia, minha vida não anda, as coisas não estão fluindo, o que que eu faço? Bom, eu sempre gosto de ensinar para os terapeutas que o ciclo, o processo e o trabalho em si das terapias holísticas integrativas tem esse olhar no todo. O que que isso significa? Quando a pessoa chega no consultório, quando ela começa a contar a história dela, quando a gente aplica as perguntas do primeiro atendimento, que é o que eu sempre ensino no Terapeuta do Zero, no Top Terapeuta também, é que a gente consiga, junto com a pessoa, compreender todas as etapas do processo, enquanto essa pessoa vai contando a sua história, vai falando sobre os seus desafios. E o primeiro estágio, o primeiro entendimento que nós temos que ter junto com essa pessoa é o propósito dela. Ou seja, as terapias holísticas integrativas têm esse olhar de ser inteiro, integral ou holístico, vendo o todo. Por quê? Porque somos feitos de espiritual, mental, emocional, físico. Basicamente, esses 4 aspectos comandam a nossa vida. O que que acontece? O primeiro estágio para a gente perceber as coisas, para a gente se dar conta das coisas, está no propósito. Então, eu preciso ajudar o meu cliente nesse momento a entender por que ele está com a vida travada. O propósito, o porquê. E isso normalmente está lá no campo bem espiritual, bem inconsciente, que ele muitas vezes nem sabe detectar exatamente o motivo principal, a causa, mas eu vou investigar com ele para entender esse porquê, essa causa, o propósito, porque para tudo existe um propósito. Se ela hoje está com a vida travada, se a pessoa está com a vida travada, algo está em desordem e eu preciso entender o que está em desordem. E eu tenho que puxar isso, eu tenho que começar a buscar fazer a pessoa trazer de dentro para fora esta consciência. Porque conscientemente, normalmente a gente sabe tudo, mas a grande sacada é a gente descobrir com o cliente o que está no inconsciente dele. E aí, para que eu entenda isso, eu preciso investigar como estão os pensamentos e no que essa pessoa acredita, quais são as crenças que ela tem. Então eu preciso entender e ajudar essa pessoa a compreender também qual é o padrão mental dela, no que ela acredita, como é que ela se vê, como é que ela vê a vida. Eu brinco, né, e até falo no Terapeuta do Zero principalmente, quando eu ensino o meu método LC, que é o de liberação de crenças, que cada um de nós tem um óculos da vida, né? Para ficar didático e pra gente entender através de um exemplo. Todos nós temos um óculos pelo qual nós enxergamos a vida. Qual é o óculos desse cliente? No sentido de que, como ele acredita na vida quando ele olha pro fracasso, para o sucesso, o que significa sucesso para ele, o que significa fracasso, porque sucesso geralmente está ligado a conseguir as coisas, a sentir que a vida está fluindo, e fracasso é tudo aquilo que estagna, que faz a pessoa parar. Então, no que ela acredita sobre a vida? Por isso eu tenho aquelas perguntas fundamentais lá que eu ensino no Terapeuta do Zero, para que a gente saiba exatamente a história de vida, os ciclos que se repetem. Então, quais são as histórias que sempre se repetem de fracasso? Quais são as histórias que se repetem de quando a pessoa está chegando no sucesso dela, mas daqui a pouco alguma coisa faz ela andar para trás? O que que acontece no bastidor da vida dela?
e como que o óculos da vida dela enxerga a realidade. Quando eu começo a compreender profundamente esses aspectos, eu também entendo a maneira como a pessoa pensa, o padrão mental dela. Porque os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Junto com os pensamentos, nós temos o que mesmo? Os sentimentos, as emoções. Então, a maneira como ela enxerga a vida é a maneira como geralmente ela pensa, mas a maneira como ela sente mostra como é o padrão emocional dela. Então, quais são os sentimentos que mais afloram? Como é que ela se sente nas determinadas situações da vida? Principalmente quando ela lida com os fracassos, quando ela lida com o sucesso. Como ela se vê nesses aspectos? O que deu certo através do viés, né, da forma como ela vê a vida? O que já deu certo? O que já deu errado? Então, quando eu faço essas investigações, eu consigo entender o padrão espiritual, ou seja, o propósito, a causa, o porquê. Eu consigo investigar o padrão mental, que é a maneira como ela vê, como ela enxerga, como ela pensa, o padrão emocional, que é como ela se sente diante da vida, das situações, do que acontece com ela, para, por fim, eu entender o padrão físico, ou seja, as manifestações na vida dela, os acontecimentos, a sua saúde, o bem-estar ou não bem-estar, tudo, as relações, família, relação amorosa, filhos, tudo se manifesta de acordo com o que ela sente, pensa e a maneira como ela acredita ou ela vê o propósito da vida dela, o porquê que ela está aqui. Então, tá vendo que tudo é uma cadeia? E nesse processo eu preciso entender esses aspectos. É assim que o holístico funciona, é assim que a terapia holística funciona, enxergando de forma integral, inteira, completa, para que eu possa perceber a causa, o pensamento, a emoção, para que eu entenda o que está se manifestando na vida dela neste momento. Então, resumidamente, o que acontece quando o resultado não vem, quando as coisas estagnam, quando tudo para? Simplesmente a pessoa não está entendendo o motivo do porquê que isso está acontecendo com clareza, ela ainda não sabe exatamente, por isso que continua se repetindo o mesmo ciclo, que quando eu entendo o porquê, a causa é o primeiro start para que eu mude a minha frequência, a minha sintonia. Se ela está na sintonia de que tudo está bloqueado, tudo está difícil, ela acredita que a vida é difícil, que ela nunca tem sorte, ela se vê como uma pessoa fracassada constantemente, ela não acredita no potencial dela, ela não revelou os potenciais dela ainda, ela ainda tá perdida diante da vida, ela não sabe o que fazer. É muito comum a gente ver pessoas nesse padrão terem dificuldade de se encontrar no profissional, de se sentirem perdidas com relação ao que fazer, ou elas estão cansadas de sempre fazer as mesmas coisas, elas querem mudar, mas elas não têm coragem. E aí tá o principal motivo pelo qual ela tá se sentindo sem resultado, porque o resultado, normalmente a gente olha muito com relação a isso para o profissional e para o financeiro. Quando o financeiro estabiliza, estagna e a pessoa não consegue crescer mais profissionalmente e financeiramente, é porque ela tá em desordem com algumas coisas. E aí, gente, quando nós falamos da questão profissional, também existe o olhar para a origem, né? Que eu sempre falo e dou uns pitacos aqui sobre isso, que é a questão de olhar e ir de encontro, ou mesmo tomar a vida que recebeu, principalmente da mãe. Então, quando a pessoa revela para nós que a questão toda tá muito no profissional e no financeiro, a gente precisa ajudar ela a voltar e tomar a vida a partir da mãe, porque a mãe representa o nosso sucesso, a mãe representa o profissional e o financeiro. Por quê, gente? Porque é a mãe que nos alimenta, nos sustenta durante 9 meses na barriga, é a mãe que amamenta nos primeiros meses, é a mãe que gera essa conexão entre dar a vida, né? É ela que nos traz para a vida. Então, todos os projetos que a gente quer dar vida estão relacionados à energia materna, à mãe. O pai é aquilo tudo que faz crescer, é aquilo tudo que faz com que a gente frutifique. Por quê? Porque o pai dá continuidade. Só que a mãe nos apresenta para o pai, e a maneira como a mãe nos apresenta para o pai é a maneira como a gente faz a vida crescer depois. Então, olha como as coisas se conectam, né? Por isso que eu vejo muitos consteladores trabalhando muito a força da mãe, porque a mãe é o princípio de tudo. Quando eu resgato a mãe, é mais fácil de eu ir para o pai, de resgatar a força do pai também. Então, tudo isso são coisas pra gente refletir junto com o cliente, entender, porque não adianta, por mais que haja resistência, por mais que haja dificuldades, por mais que a pessoa tenha passado por situações, sei lá, de violência, situações extremas mesmo, com a sua família, com a sua origem, enquanto ela não tomar a vida que ela recebeu, ela não vai pra vida. Renegar os pais
só vai piorar tudo. Por mais difícil que tenha sido a história dela, por mais que seja complicado falar do assunto, aos poucos, muito devagar, com cuidado, com amorosidade, a gente vai ajudando o cliente a despertar, a entender que quanto mais ele resiste, pior vai ficar, quanto mais ele não olhar para os pais, mais difícil vai ser para ele, porque ele só tá prejudicando a si mesmo fazendo isso. Não é se revoltando, se indignando, sofrendo, chorando todos os dias, ou escondendo isso dentro dele, que ele vai conseguir resolver as situações. Então, esse olhar cuidadoso, carinhoso, é uma coisa que aos poucos a gente vai ajudando a pessoa a despertar para que ela consiga mudar a realidade dela. Não adianta, isso sempre vai ser um tema muito importante para se tratar dentro de um atendimento terapêutico, né? Não dá pra gente fugir disso. Como eu disse antes, lembrando que cada caso é um caso, mas, gente, uma das questões que vai mexer muito com o resultado da pessoa são os paradigmas dela, ou seja, o conjunto de tudo aquilo que ela acredita. São as crenças, são aquelas frases que estão no inconsciente dela, de que, você não presta pra nada mesmo, você não dá sorte pra nada mesmo, você vai ser nada na vida, você não vai nunca dar certo na vida por isso, você é um distraído, você é um destrambelhado, você é um desatento. essas coisas que a gente ficou ouvindo na infância, na adolescência, criaram essas concepções sobre a gente mesmo. Então a gente precisa procurar identificar, investigar com o cliente quais são essas crenças. O que ela tá vendo, o que ela tá sentindo, que foi tudo que eu expliquei até então, né? Quando eu consigo fazer essa investigação e eu consigo trazer essa clareza, é o primeiro despertar que vai ajudar a pessoa a sair dessa estagnação, desse não resultado, dessa dificuldade de crescer, de ir para a vida, de se colocar disponível. Porque quando eu não estou movimentando a minha vida para crescer, tudo que não cresce tá morrendo todos os dias um pouco. Então é como se a pessoa estivesse cometendo um suicídio todos os dias um pouco na vida dela, porque ela não tá crescendo. E esse não crescer incomoda, porque nós estamos aqui para evoluir. E quando a gente para de evoluir, para de crescer, a gente tá atestando que a gente não tá seguindo em frente. E quando não segue em frente, ou ela tá olhando muito para o passado e ela tá presa lá e ela não consegue sair, eu preciso ajudar ela nessa liberação. E normalmente isso tá acontecendo por causa das crenças, né? Porque aquelas crenças que estão dominando a mente dela, os pensamentos dela, estão mantendo ela lá no passado, nas situações que já foram. Só que ela precisa fazer uma escolha consciente agora, de mudar a realidade dela, de sair dessa estagnação. Então ela precisa ter esse acordo consciente com ela mesma de que agora ela quer fazer diferente. Para isso, ela precisa parar de olhar tanto para o passado e começar a amar tudo como foi, concordar com tudo como foi, perdoar tudo como foi, porque perdoar, na minha visão, não é a redenção dos pecados. Isso é coisa da igreja, né? Que prendeu, aprisionou as pessoas por muito tempo em conceitos muito aprisionadores mesmo, né? Que mantiveram as pessoas ali. Isso não é verdade, gente. Nós não somos pecadores. Nós estamos aqui para errar. Nós estamos aqui para fazer errado, porque é aqui que a gente veio para aprender. Então esse conceito de que é feio errar, é ruim errar, você é um pecador, isso pra mim é uma bobagem sem tamanho, né? Bullshit, que a gente chama em inglês. Não dá pra gente acreditar mais nisso. Estamos num momento, numa era, num movimento no mundo que não dá mais pra gente ficar acreditando nisso, né? Pelo amor de Deus. Então tem que quebrar esse paradigma. As pessoas não são pecadores. Pra mim, perdoar é aceitar. É aceitar tudo como foi, porque eu não tenho como mudar o passado. Isso é legal de conversar com as pessoas no consultório. Gente, não dá pra mudar o passado. Olha, você não tem como mudar tudo como foi, mas você tem como mudar o seu futuro, olhando para o seu presente com um novo olhar. Mudando esse óculos da vida, né? Vamos criar um óculos novo, diferente, uma realidade onde você comece a se ver de forma diferente e então você ressignificando hoje, você muda o seu futuro, porque o seu futuro é um reflexo de quem você é hoje. É como quando as pessoas vinham procurar tarô, né? Ou vinham procurar esse tipo de consulta lá no meu espaço, eu dizia, gente, quer saber o seu futuro? Olhe pro seu hoje. Exatamente quem você é hoje, você está projetando seu futuro. Ponto. É simples assim. E exatamente aquilo que você foi, se você continua carregando esse peso, você vai levar pro futuro também. Então, resultados, movimentos têm a ver com crenças. Quando eu ajudo as pessoas a se libertarem das crenças, a liberarem essas crenças negativas que elas têm sobre elas mesmas, ela começa a mudar os resultados dela. Beleza, meus amores? E aí, estão gostando dessa sériezinha especial? Tá legal? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Tá interessante? Quer que a gente continue com isso? Tá interessante para que você tenha um norte para ajudar os seus clientes no consultório? Como que tá para você? Quais outros assuntos relacionados a isso você gostaria que eu trouxesse aqui? Sobre o que você gostaria de ajuda quando se trata de levar essa consciência para o consultório, né? Ou quais são as situações que estão surgindo aí que a gente pode fazer algum conteúdo extra para te ajudar, beleza? Um beijo, se gostou, compartilha, até a próxima, tchau, tchau.